Olá, crianças, boa tarde. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 14/6/2021. Hoje nós vamos ter língua portuguesa e matemática. Vamos ver primeiro a língua portuguesa? Hoje nós vamos para o livro Aprender Sempre, esse livro aqui da capinha azul. A sequência continua sendo a sequência didática número 1, leitura de contos tradicionais. A aula hoje é a 3, que está lá na página 7, aula 3 da página 7, que nós vamos aprender um pouco o tempo em que se passam as histórias. É uma reflexão sobre a língua e o tempo verbal. Atividade de leitura e escrita. Primeiro vocês vão assistir esse vídeo e depois responder as questões 1 e 2 no livro. Então vamos lá. Aula 3, coloquem a data no livro de vocês, o tempo em que se passam as histórias, reflexão sobre a língua, tempo verbal. O que vamos aprender? Nesta aula você vai aprender sobre as palavras que mudam de acordo com o tempo das histórias. Lembra que a professora sexta-feira passou uma explicação dos verbos, né? No hoje, no ontem, no amanhã, são as questões do tempo presente, né? Tempo passado, tempo que ainda vai acontecer, que é o tempo futuro. Então vamos lá. Número 1, leia as cartas escritas por 2 estudantes. São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Por isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para a professora ou o professor, né, escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer a reescrita também? Um beijo, Sabrina, terceiro ano. Vamos para a segunda carta? São Paulo, 23 de abril de 2019. Olá, professora. As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do segundo ano. As crianças farão uma reescrita dele. E para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para o professor ou a professora escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do primeiro ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco, terceiro ano. Agora aqui no número 2, aqui no livro, o que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum e o que tem de diferente? Vocês vão responder aqui. Então, vocês vão observar os verbos da fala das crianças na primeira carta. Que tempo é esse? Quando as crianças fizeram uma reescrita. Elas elaboraram e depois elas ditaram, né, para a professora, e depois de terminados os textos, revisaram e combinaram. Aqui nós temos o verbo já em outro tempo. Olha aqui, as crianças farão. Elas já fizeram? Aqui elas fizeram. Aqui elas ainda farão. E elas elaborarão. Aqui elas já elaboraram. E aqui na segunda carta, né, elas revisarão. Na primeira, elas revisaram. E assim por diante. É isso que vocês têm que observar. O tempo verbal, tá? O tempo que está os verbos. Então, vocês vão colocar aqui, tá bom? Na segunda, no número 2, que elas têm em comum é o assunto, é o mesmo assunto. Essas cartas têm em comum
Mas o que elas têm de diferente? É o tempo de cada dos verbos, tempo verbal. Eu quero que vocês pensem, reflitam e respondam aqui, tá bom? De maneira correta. Agora nós vamos para a aula de matemática.